Então, mais uma vez, boa noite a todos. Essa aula era da Amanda, mas teve imprevisto com a nossa querida Amanda. E eu vou fazer o melhor, porque ela dá essa aula assim que é... esse menino, ela recebe uma entidade maravilhosa para dar essa aula. Vamos ver se eu consigo chegar pelo menos aos pés da Amandinha. E é assim que nós temos que fazer, um ajudar o outro, para não sairmos fora do nosso cronograma. Nós vamos falar hoje sobre o corpo espiritual dos animais. Semana passada a Sueli falou sobre a evolução da alma dos animais, né? Então, todo mundo já sabe, não tem dúvida que o animal tem uma alma e essa alma sobrevive à matéria e evolui. E nós vamos falar sobre hoje sobre o corpo espiritual dos animais. Mas para falarmos sobre o corpo espiritual dos animais, vamos entender um pouquinho como funciona o nosso corpo espiritual do ser humano. Então, nessa apresentação, nós vamos falar sobre a definição do corpo espiritual, nós vamos falar sobre a célula e o corpo espiritual, vamos falar as propriedades do corpo espiritual, as funções do corpo espiritual e os centros de força. Pessoal, olha, propriedades e funções do corpo espiritual, nós vamos dar uma passada só, porque isso aí é assunto longo e é um assunto que a gente, quem fez, quem estudou escola, né? Aí teve a coisa, teve mais aprofundado, sabendo como é que funciona o perispírito. Porque o corpo espiritual não passa do perispírito, né? É o perispírito, o corpo espiritual. Uhum. Então, o que é esse corpo espiritual? É o perispírito que eu acabei de falar. E é interessante que lá quando a gente chega no livro dos Espíritos, a questão 27, Kardec deixa bem claro nessa pergunta. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Sim, e acima dele, Deus, né, que é o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Olha que interessante. Existe só espírito se a gente desencarna, a matéria volta para a sua origem, né? Ela decompõe e nós seguimos com o espírito, né? Que é interessante, que é o que Kardec fala, que os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material, né? A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos e as coisas que nós vamos começar a saber ainda conforme a nossa evolução e o nosso crescimento que os espíritos vão nos mostrando. Então, cada um em seu tempo. E ele já foi usado, né, nessa pergunta, querendo saber. Ou é matéria, espírito e, acima de tudo, Deus, né? Que é a trindade espírita, que todo mundo conhece na visão espírita. Continuando lá no livro dos Espíritos, na questão 93, o espírito propriamente dito vive a descoberto ou como pretende alguns envolvido por alguma substância. Olha que bacana. A resposta clara e sem dúvida, o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, para nós, né? Mas ainda bastante grosseira para nós, eles, os espíritos. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transformar-se para onde quiser. Aí ele tá, falando sobre o perispírito. Então, Kardec fez uma comparação do perispírito com o perisperma, né? que é exatamente o que tem ali, que a gente começa, uma fruta muito usada na casa espírita é o abacate. Aquela pele mais dura, que é envolvida na camada dura ali, é o corpo físico, aquela pele que fica entre a fruta e a casca dura, aquela camada fina é o perispírito. Por isso colocou, ele deixou o nome de perispírito, que na fruta foi esperma. Olha que interessante. Ó, o espírito, que é esse clarão, essa centelha etérea, né, que está na questão 88 do Livro dos Espíritos. O perispírito e o corpo físico são idênticos. Então, quando a gente
ouve. Ah, eu estou vendo o espírito. Não, o espírito, ninguém enxerga espírito. Os médios videntes, eles enxergam o perispírito, que é uma cópia do corpo físico. Né? Por isso está aí. Então, a definição da palavra perispírito, peri significa em redor de, que é do grego, espírito, do latim, que é espírito. Então, ficou perispírito, em volta, ao redor do espírito. Então, para justificar, entender melhor, é um envoltório sutil e perene da alma que possibilita sua interação com o meio espiritual e físico. Acompanha o espírito em todas as etapas evolutivas. Olha que bacana. Então, lá na questão 540, que a gente vem do átomo até o angelical, toda aquela fase que nós já passamos, que nós acompanhamos na aula anterior, que a Sueli deve ter falado alguma coisa sobre isso, todo aquele caminhar do princípio inteligente, né, com a sua formação do seu perispírito, a transformação do perispírito é conforme a nossa evolução. Né? Essa transformação não acontece aqui na nossa na Terra, acontece no plano espiritual. Por isso eu faço esse comparativo, que todo cientista é tão louco querendo conhecer onde é que fica o elo perdido. O elo perdido não, se a ciência tão materialista continuar, eles não vão encontrar o elo perdido, porque o elo perdido não está neste mundo, está no plano espiritual, que é nessa parte onde vai a transformação desse princípio inteligente que pode falar esse perispírito, esse espírito em evolução. E preexiste ao corpo e a ele sobrevive. Então, tanto como nós, como os animais, quando há o desencarne do animal e do humano, a matéria volta para a sua origem e o corpo perispiritual, que é o perispírito, junto com o espírito, segue a caminhada. Vai para o plano espiritual e a evolução acontece sempre na reencarnação, quando está reencarnado. Constitui organismo altamente complexo, com estrutura, metabolismo, propriedade e funções definidas e especializadas. Olha que interessante, o perispírito, né, o perispírito é uma denominação que Kardec deu na visão espírita. Agora, mas já existe em outra nomenclatura, mas é a mesma coisa. Ó, os Vedantas, eles chamavam de Manu, Maná, Coxa, os persas, Baoda, os egípcios, Ka, o duplo, os celtas, coroa de fogo, os chineses, Ki, Pitágoras, carne sutil da alma. Olha que bacana a denominação que Pitágoras deu, carne sutil da alma. Hipócrates, eu astral, Aristóteles, corpo sutil ou etéreo. Então, essas nomenclaturas já vêm de longe, entendeu? Ó, Kardec deu o nome de perispírito. Olha que interessante, quando você lê as obras do André Luiz, que é logo abaixo do Kardec, a gente lê a palavra psicossoma. Ah, e o que é psicossoma? É perispírito. Kardec, André Luiz denominou como o psicossoma. E hoje, na modernidade, corpo bioplasmático, modelo biológico, mediador plástico, metassoma, ego transcendental, o doutor Hernani chamava MOB, modelo organizador biológico, o doutor Hernani Guimarães Andrade. Olha que interessante, pessoal, em outras religiões, nas religiões esotéricas, eles dão essa denominação aí, olha, e é legal para a gente, como Kardec foi muito bonzinho conosco, então ele simplificou os cinco corpos espirituais num único corpo, como perispírito. Então, nas religiões, nas religiões esotéricas, algumas chamam corpo divino, outros chamam corpo átimo, que é se referindo ao espírito. O outro, corpo búdico, nirvano, ou superior, corpo mental, inferior, astral, astral mesmo, etérico e etérico. Kardec juntou esses cinco e colocou como termo de perispírito.
E o corpo físico, que o corpo físico mesmo, né? Então, quando a gente fala assim, quando ela desencarne, a gente pensa assim, sete, né? São sete corpos aí. Cinco é que vão para o plano espiritual, que é o perispírito, juntamente com o espírito, que fica aqui é o corpo físico. Interessante isso. Afinal, o que tem a ver célula e o corpo espiritual? A ciência é muito ousada e mostrou para todos nós que a célula é um ser vivente. Olha aí a célula, com todo o seu núcleo, com citoplasma, com todas as suas organelas aí ativa. Quem estudou biologia, fez no colégio, vai lembrar dessas estruturas aí complexas numa célula. Olha que bacana. E cada uma estrutura dessa, a ciência fala que uma célula ela já é um ser vivente. Então, podemos até completar e falar que cada célula é um princípio inteligente. E nós temos trilhões de princípios inteligentes dentro da gente em evolução também. Olha que bacana. Então, ele fala, né? Cada órgão possui célula com funções específicas, cujo trabalho em conjunto permite o seu funcionamento. A inteligência do divino. O corpo físico é, na verdade, um conjunto de células. As células mais nobres que o corpo possui são as células nervosas, denominadas pela ciência como neurônios. Sua função é trabalhar para manter impulsos nervosos para todo o corpo, como se fossem ordens específicas de maneira tal que tudo funcione adequadamente. Vocês já ouviram falar, que a gente fala muito em casa espírita, que nós somos o que pensamos. Por isso, nós somos o controlador de todas essas células, pessoal. Então, as nossas células ficam doentes, pode ser que elas fiquem doentes devido às nossas atitudes mentais, que a gente consegue transformá-la e deixar ela de ser sã, passar a não sã, e a gente pode fazer o inverso também. Né? Quando a gente trabalha com os animais lá no CF, é legal de falar um pouquinho sobre eles aí nessa situação, porque lá no CEF a gente faz dar o passe, a gente tem o PET 1, PET 2, PET 3, que são os passes normais. PET 1 é um passe físico, o PET 2 é a harmonização e o PET 3 é espiritual. E temos os passes especiais lá no CEF também. São animais que estão em caso de fez cirurgia, animais que estão se recuperando, tá com patologia terminais, tumores, né, neoplasias. E a gente, quando trabalha nessa câmara especial, eu trabalho numa delas, é o que nós fazemos. Nós neutralizamos as células não sã, que são células patológicas, né, neoplásica, e a gente transmuta ela em células sãs. E a gente tem que fazer a conscientização do seu tutor, porque o tutor vai ser o porta-voz para o animal. Então, as atitudes que tem na casa, pela situação do seu tutor, ou do ambiente, né, que a ciência já fala que nós fazemos da nossa residência um campo mórfico, então nós temos que fazer a transformação dessas energias em casa. Por isso a gente orienta eles a fazerem o evangelho no lar, a gente orienta para mudança de pensamento, a gente orienta para vir toda semana, porque vai ter a palestrinha para eles ouvirem a preleção, tudo isso daí. Então, essa atitude que nós somos responsáveis por nosso corpo, que a ciência já fala sobre isso, é nessa situação aí que nós temos que saber que nós somos o nosso corpo físico é formado por trilhões e trilhões de células e nós somos o comandante, né, o presidente dela. Tem que tomar conta. Olha aí como é que fala aí, ó. O corpo é como uma usina, onde cada órgão é um departamento, cada célula um trabalhador e o cérebro a sala do presidente. Fechou, né? Olha, ó. Usina, cérebro, sala do presidente. Olha aí. Cada órgão, um departamento, cada célula, um trabalhador. As ordens partem da célula do presidente através dos neurônios. Né? Então, a gente sabe que existe neurônios espalhados por outros lugares. Antigamente, acreditava que os neurônios só existiam no cérebro, mas não. Tem outros órgãos que têm neurônios.
Então, nós podemos e devemos trabalhar essas atitudes conosco mesmo, dia a dia, agradecendo o nosso corpo, conversando com ele, e trabalhar ele da melhor forma possível, né? Porque esse corpo nosso, ele está emprestado, né, para o nosso espírito, então nós temos que mantê-lo da melhor forma possível. E é o que nós fazemos com os animais, né? Trabalhando eles no seu bem querer, fazendo as nossas atitudes serem atitudes melhores para os animais, fazendo o evangelho, animais participando, mudando nosso comportamento em casa para poder mudar as atitudes do corpo do animal, ficar menos vulnerável a ser atacado por doenças ou outros problemas. Olha que bacana. Quem é o presidente? O presidente comanda o corpo através do cérebro. E quem é esse presidente? O espírito. Tá? Porque o cérebro é físico, a mente é espiritual, mas o cérebro ele é físico. Né? Por que eu estou falando isso aí sobre o ser humano? Como os animais não têm essa consciência de pensamento contínuo, não têm essas atitudes ainda, mas eles já têm um livre-arbítrio, ele não age só como instinto, a gente vai mudando isso daí para os animais. No final, quando eu vou falar mais sobre os animais, vocês vão entender por que eu estou falando essa cronologia. E como é que o espírito emite ordem específica para o cérebro? Qual é, portanto, a ligação que existe entre o espírito e o corpo, que permite que o cérebro execute as ordens recebidas? É o corpo espiritual, o perispírito, que faz essa situação. Quando a gente sente fome, o perispírito manda informação para o corpo físico. Quando a gente está com sono, o perispírito manda informação para o nosso corpo físico. Quando a gente está com medo, o perispírito manda informação para o nosso corpo físico. E na mediunidade, quando a gente, quem é médio, incorporação, psicofônico, ou psicográfico, o perispírito do médium, ele se desloca um pouquinho para o perispírito do desencarnado, da entidade, se aproximar, fazer aquela ligação fluídica e, e transmitir a mensagem para o médium. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3, no corpo espiritual, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico, porque, na realidade, o corpo físico que o reflete. Olha que bacana. É o que eu falei para vocês agora há pouco. É o corpo espiritual, o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange os fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Esse livro, pessoal, não sei se vocês já leram o livro Evolução em Dois Mundos, é daquela obra do André Luiz. Esse livro é um dos livros mais difíceis de ser lido sozinho, porque um livro é pura biologia, esse livro. E tem muita biologia, tem muita física. Então, esse livro, a maioria, a gente faz estudo de toda a obra do André Luiz, mas nessa obra, Evolução em Dois Mundos, ela é muito mais direcionado, e porque as perguntas são dificílimas. E é através desse livro também que muitas faculdades eles fazem mestrado e doutorado em cima do livro. E mostrando, e a ciência mostrando, sendo provado, que tudo que o André Luiz falou nesse livro, a ciência prova e ensina embaixo. Inclusive, tem até um assunto que foi até polêmico numa época, porque nesse livro, o André Luiz fala de um ser que, para a ciência, era uma bactéria. E para o André Luiz, parece que ele era um vírus, uma coisa assim. Mas, na realidade, o André Luiz estava certo. A ciência chegou
na denominação que o André Luiz estava certo, o ser que estava sendo estudado na época era exatamente isso, era um vírus, não uma bactéria, uma coisa assim, ou vice-versa, mostrando. Então, assim como acontece com o ser humano, o corpo físico dos animais é um reflexo do corpo espiritual. Evolução em Dois Mundos explica basicamente a formação do corpo espiritual. Por isso é um livro muito complexo. Olha que interessante. Do lado de você, do lado esquerdo, do lado direito. Pessoal, do lado esquerdo é um verme, um parasito. Vamos falar de um cachorrinho. Vamos falar que é de um cachorro, de um gato. Tá aí, um vermezinho. E do lado direito é uma minhoca. Ô, João, por que você mostrou isso? Um verme e uma minhoca. Para a gente entender o processo evolutivo da reencarnação. Não sei se a Sueli falou sobre isso. Porque o parasito, esse verme, ele aprendeu tudo sobre verme. E ele vai receber a primeira reencarnação dele como minhoca. Então, é aí que eu falo. Os engenheiros siderais, engenheiro do plano espiritual, as colônias espirituais, aqueles cientistas genéticos, vão fazer o quê? Vão trabalhar o perispírito desse verme e transformar o perispírito desse verme no perispírito de uma minhoca. Ao trabalho genético complexo que acontece no plano espiritual. Essa transformação acontece no plano espiritual, não acontece na Terra. Por isso que muitos cientistas estão atrás do elo perdido e não vai encontrar, porque não é aqui que acontece essa transformação. Olha aqui como funciona, amigos. Olha aí o vermezinho, né? Ele desencarna o princípio inteligente no estágio evolutivo do verme. Aí essa parte é meio nublada aí porque ele está desencarnado. Todo aprendizado adquirido até aqui está arquivado no seu corpo espiritual, na memória do seu corpo espiritual. Isso acontece com qualquer um. Por exemplo, é esse verme. Mas todos que estão mudando de estágio ou não, ou na evolução como nós mesmos, ainda em fase evolutiva, todo o nosso aprendizado está lá, armazenado no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Olha lá que bacana. Recebe no plano espiritual, olha aí, ó, a minhoca já, vários corações alterando-se seu corpo espiritual para a próxima fase evolutiva, a minhoca, olha que bacana. Encarna o princípio inteligente como minhoca, entendeu? E é interessante, nessa primeira vida dela como minhoca, ela é suscetível. A primeira saidinha dela da Terra para dar uma olhada no mundo, ela o predador já está lá, aguardando ele colocar a cabecinha para ela ser devorada, porque ela não aprendeu nada ainda instintivamente sobre saber fugir de um predador. Então, várias vidas dela vai ser dessa forma, nascer e morrer, né? Se entenda uma evolução, e isso ela saindo para o meio externo, né? Olha aí, o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. Vamos lá? O corpo, olha, tá lá, isso aí, a centelha, está lá no item Centelha Divina, no Livro dos Espíritos, a questão 88. O corpo espiritual é feito de matéria quintessenciada. Toda matéria deriva do fluido cósmico universal. Em cada planeta há um fluido específico do qual se vale o espírito, ou a letra maiúscula individualizado, para a conformação do seu corpo espiritual. A conformação do corpo espiritual estará sempre de acordo com a condição evolutiva do espírito. Lembrando que o espírito não tem forma, segundo que somos capazes de entender em nosso atual estágio evolutivo, sendo definido pelo espírito da verdade como centelha de vida divina, questão 88. Então, o espírito, quando todo mundo fala, o espírito não tem sexo, não tem forma, não tem cor, não tem nada. Então, o espírito, a essência, essa centelha divina, ela
ela não tem forma, sexo, cor, nada disso. Agora, já o perispírito, ele já está armazenando diversas situações que no corpo vai ser refletido no corpo físico para vir com determinadas características. Ah, o perispírito, esse espírito em várias vidas veio como um homem e precisa aprender a ser mulher. Então, né, vem, reencarna como mulher para aprender a sensibilidade, praticar o amor com mais facilidade, ser mãe. Então, é essa mutação, essa mudança de homem para mulher, isso acontece no perispírito, né? A mudança que o espírito precisa passar por essa situação. E a mesma coisa nos animais. Então, os animais, conforme eles vão melhorando, como vamos falar com o cachorrinho, fala com o cachorrinho que está mais próximo da gente. O cachorrinho foi e voltou várias encarnações. N, vamos falar quantas que a gente não sabe. N encarnações. Como cachorro. Aprendeu tudo como cachorro. A primeira espécie que ele vai passar, que a gente não sabe, isso é uma programação espiritual, né? Nós não temos ainda nem condições de entender como ocorre isso daí, mas ele vai passar por uma encarnação para um animal mais evoluído ainda, porque para os outros menos evoluídos ele já caminhou, ele já aprendeu. Então ele vai passando por outra espécie, então pode ser também de cachorro para humano. Dizem que não, porque como o nosso planeta, a origem do nosso planeta, nós humanos, como já humano, é primata, né? Então provavelmente ele vai é uma suposição espírita e provavelmente ele vai ter que chegar até o primata para depois do primata ele já ir seguindo como primata, entrando na primeira encarnação como os homonoides, aqueles primatas bem do início que era meio humano e meio animal e agia mais como instinto do que como inteligência, mas já era humanoide já, né? Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, no Livro dos Espíritos, na parte 3, né? A evolução dos três reinos. Ali explica direitinho. Espírito, condição evolutiva, corpo espiritual, corpo físico, memória do espírito. O corpo espiritual, memória do espírito. E o corpo espiritual vai dar a forma do corpo físico. O nosso corpo físico é um reflexo do nosso espírito. O corpo espiritual acompanha sempre o espírito, refletindo a evolução conquistada. O corpo físico morre ao final de cada encarnação. Aí segue o corpo espiritual juntamente com o espírito, o perispírito. Cada molécula do corpo físico encontra uma correspondente no corpo espiritual. Olha que bacana, no próximo slide vão entender isso daí. Todas as funções do corpo físico são desempenhadas em nível celular, mas as células se renovam constantemente. Todas as funções do corpo espiritual são também desempenhadas em nível celular, e o corpo espiritual é que mantém a memória que permite nossa identidade. Pessoal, uma coisa muito bacana para vocês entenderem agora. Quando a gente vai fazer um tratamento humano, vamos falar do humano, depois eu falo sobre os animais. Quando nós, humanos, a gente está com uma determinada doença, um amigo da gente, um parente da gente, com muito carinho, vendo a gente sofrendo, e fala assim: olha, por que você não vai lá para o centro espírita? Lá você pode até receber, através da sua fé, da sua, da, da, da sua vontade, você pode receber uma bênção e se curar. Porque veja bem, na casa espírita a gente trabalha o espírito. O médico trabalha o corpo físico. Então, nunca, jamais, tanto em humano como em animais, a gente não pode abandonar um vou falar do médico, abandonar o médico e ficar só fazendo o tratamento espiritual, porque um precisa do outro.
Olha aí, a célula espiritual e a célula do corpo físico. É idêntico. Por isso, quando a gente está trabalhando na casa espírita e a pessoa acaba desencarnando, tá vendo? Não deu certo. Ele acabou morrendo, internando a doença. Pessoal, nós estamos já tratando espiritualmente aquele órgão, aquela situação que ele está passando, seja qual ela qual for. Quando a gente desencarna, a gente vai se recuperar muito mais rápido dessa patologia, porque a patologia ela não está mais no corpo físico. O corpo físico foi embora. Ela ainda se localiza no corpo espiritual. Então, no corpo espiritual, quando a gente for para uma colônia espiritual para continuar nosso tratamento, a gente já vai estar bem mais adiantado no nosso tratamento, porque nós já, quando nós éramos encarnados, apesar que nós morremos nisso daí, mas o tratamento já potencializou e vai ser muito mais rápido os médicos do espaço tratar a gente nessa parte espiritual, porque nós já estamos sendo tratados. É a mesma coisa quando acontece com os animais. Quando vai lá muita gente fazer o tratamento lá no CEF, a gente está trabalhando o corpo espiritual dele, dando uma organização, trabalhando as emoções dos tutores, dando uma acalmada, abraçando, falando palavras boas, de estímulos para ele. É muito importante a gente fazer isso, porque a nossa célula responde tudo isso. Por isso, quando a gente faz orações em casa, o poder da oração é impressionante para todos nós. E o agradecimento, então, nós temos que criar o hábito de ficar agradecendo todos os dias pelo nosso dia, pela nossa noite e pelo nosso amanhecer. Isso é muito gratificante para todos nós. Por isso eu falo, o tratamento no plano do corpo espiritual, estando encarnado com uma doença, que a doença está... A doença, se vocês não sabem, a doença começa do corpo espiritual para o corpo físico. Porque quando abrange, atingir o corpo físico, porque já está muito doente o corpo espiritual. Então, a propriedade do corpo espiritual, né, do perispírito. Vou só mostrar, porque na casa espírita, quando a gente faz o estudo do perispírito, porque eu, quando eu dava aula lá na Casa do Caminho, a aula perispírito eu dava em duas, três aulas, que é muita coisa para ser visto. Então, a gente estudava cada um desses aí, a plasticidade, a densidade, a ponderabilidade, que é o peso, isso da essência já mostrou que o perispírito tem peso, a luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, a corporeidade, que é a materialização, né? Porque quem materializa também ali é o corpo espiritual, o perispírito. Quando fala assim, estou vendo um espírito. Aí a gente está lá numa sessão espírita e, eu não estou vendo, você não está vendo porque eu sou médio vidente e eu consigo ver. Mas no nosso grupo eu tenho um médio de materialização, que através do ectoplasma dele começa a envolver o corpo espiritual do espírito que eu sozinho estou vendo, e de repente ele se materializa ali, porque foi envolvido com o ectoplasma, e todo mundo na sala, sendo vidente ou não, vai ver e vai falar: olha, realmente o João viu exatamente essa pessoa que nós estamos vendo agora, mas o João estava vendo ele como corpo espiritual, sem envolvimento do ectoplasma, né? Por isso a gente fala também, a gente faz tratamento, a gente pede para as entidades pegar o nosso ectoplasma e utilizar onde há mais necessidade, por causa disso. A tangibilidade, sensibilidade global e magnética, a bicorporidade. Bicorporidade, quem estudou de Bassanufo sabe o que eu estou falando, porque ele conseguia desdobrar e ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Que dúvida é uma brincadeira que te fala: mas como é que você vai dar aula que nem a semana passada? Eu fui dar uma aula no outra casa espírita e dar aula para vocês ao mesmo tempo. Eu até na brincadeira eu falo: eu não sou Eurípides Bassanufo, que ele fazia a bicorporidade numa tranquilidade, né? A mutabilidade, que é a evolução, a capacidade refletora. O perispírito tem cheiro e temperatura. Eu, quando estou mediunizado, eu fico gelado, e muitos médicos ficam quentes. Isso são opção. O meu corpo fisiológico, ele fica gelado. E as funções do corpo espiritual, que existem essas funções também, que eu não vou falar sobre elas também, que é muito longo. E é só para entender. Sabemos que o espírito coordena todas as ações do corpo espiritual. O espírito ordena todas as ações do corpo espiritual.
Sabemos também que o corpo espiritual tem diversas importantes funções no corpo físico. E como é possível a atuação do corpo espiritual no corpo físico sob coordenação do espírito? E aqui vou falar só um pouquinho, porque vai ter uma aula só sobre centros de força, tá? Sobre chakras. Vai ser o nosso querido Ivan que vai dar essa aula. Essa aula dele é maravilhosa. E quando vocês fizerem o curso de passe dos animais, que quero ver se eu faço esse semestre ainda, então início do semestre que vem, para todos vocês, e tem que entender o centro de força. Tá? Quem já estudou o centro de força humano, a localização é praticamente a mesma. Tá? A gente vê ali em cima o coronário, em frente frontal, embaixo no pescoço laríngeo, o cardíaco, umbilical, tudo praticamente igual, o básico lá atrás, praticamente igual do nosso. Então, os centros de força estão no corpo espiritual e se ligam ao corpo físico através dos plexos nervosos. Tá? Então, o, os chakras, né? Olha, o corpo espiritual e o corpo físico são idênticos. Se todos os seres possuem aura, todos possuem corpo espiritual? Sim. Entendeu? Qual é a ordem da formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no corpo espiritual? Essa pergunta é da evolução em dois mundos. Sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações do plasmocínio. Plasmocinese. Plasmocinese é o movimento do protoplasma numa massa da célula que contribui para dar a esta as características da vida. Então, há muito tempo começou primeiras formação dos centros de forças, ou centros vitais, né? Manifesta nas células sob orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogênica. Então, tem coisas que ainda a ciência vai nos mostrar e as ciências espíritas e a espiritualidade também em relação aos centros de força, outras coisas. Apesar que hoje muitos sabem que já existem os NADs, existem milhões de centros de força que nós temos. Mas nós trabalhamos na casa espírita com 7 principais. Algumas outras espiritualidades trabalham com 9, outros trabalham com 11. Mas normalmente no espiritismo a gente trabalha com 7 chakras. Nos répteis, avançam os hemisférios cerebrais em progresso mais vasto, configurando já com algumas perfeições o arqueduto de Silvius. Arqueduto de Silvio é um canal que liga o terceiro e o quarto ventrículo cerebrais, sendo o ventrículo o quarto cavidade, as 4 cavidades no âmago do cérebro, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase. Na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro a refletir-se na glândula pineal. Olha aí, como o André Luiz falando na Evolução em Dois Mundos, então, André Luiz ele denomina o perispírito como psicossoma. Olha aí, então, nesses répteis, a primeira formação ali na espiritual é o seu centro de força coronário, que se forma lá no psicossoma dos répteis. Acho que ele deve ter falado desse quadrinho, né, que é a evolução do átomo ao arcanjo, né, mineral, reino vegetal, depois vem estagia em todos os animais inferiores, os répteis, centro de força coronário, ela começa ali. Adentrou nos animais superiores pelas aves, chegou aos mamíferos, estagia
Agora, entre os mamíferos mais nobres, todos os aprendizados adquiridos ao longo da evolução foi adquirido nos registros do corpo espiritual. Então, todo aquele processo, aquele caminhar que a gente faz devagar, cauteloso, para chegar onde nós estamos agora, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz ele fala da primeira vida no planeta a chegar à primeira vida animal, bem, bem primária mesmo. Esse processo demorou praticamente 1,5 bilhão de anos para chegar no primeiro animal no reino animal. Aí aqui, o corpo físico dos animais é apenas o instrumento utilizado para a sua alma, em evolução para atuar em sua vida na Terra. Assim, quando um animal morre, apenas a matéria para de atuar. Esta espécie de alma primitiva, por sua vez, se desprende da carne e retorna ao mundo espiritual. Lá a alma conserva a sua individualidade, mesmo após o desencarne, e por essas características primitivas, ela geralmente retorna rapidamente a habitar um novo corpo de um animal compatível com a sua característica e semelhança. É interessante nós colocá-la, apesar que vai ter uma aula sobre isso, mas só para vocês entenderem, porque é a pergunta que todo mundo faz e todo mundo quer uma resposta mais coerente. Mas no Livro dos Espíritos, Kardec deixa bem claro. Ah, meu cachorrinho não faz conta, meu cachorrinho desencarnou. Ai, João, quanto tempo ele demora para voltar? E lá a resposta é mais ou menos rápida. O que é esse mais ou menos rápida? Ele pode voltar rápido, que uma cadelinha já no cio, o seu corpo espiritual não tem muito problema, já passou por algumas horas só no plano espiritual e já repôs seu corpo, alguma patologia que aconteceu nele e refletiu no seu corpo espiritual, é retirado e o animal é logo reencarnado. Aí demora mais ou menos 2 meses para reencarnar de novo, porque precisa, eu estou falando do cachorro, tá? Precisa 2 meses de gestação da cadela para poder ele reencarnar. Então, demora, nessa situação, como pensar dessa forma, foi muito rápido a reencarnação dele. Tem casos que animais foram muito maltratados, judiados, mutilado. Então, quer dizer, ele vai para o plano espiritual, com o seu corpo espiritual muito danificado, demora mais algum tempo para ele refazer esse corpo espiritual, ou não tendo ainda na vida que ele precisa retornar, não dá tempo de refazer esse perispírito, então ele dá aquela passada, como faz no ser humano também, aquela passada que criança nasce morto, criança que o aborto natural, é um refazimento do seu corpo espiritual nessa passagem. Acontece também com os animais. Tem animais que eles foram só usados para a guerra, não, desculpa, usado para rinha, cachorro do tipo pitbull, esses cães grandes, com maldade, para formação de dinheiro, usa os animais para briga, eles ficam altamente revoltados. Esses animais, lá no livro do Marcel Benedetti, e a trilogia dele, ele fala que alguns desses animais ele tem que voltar com alguma patologia, ou cego, ou faltando algum membro, para eles ficarem mais calmos, para ele receber o amor que ele não recebeu na encarnação passada. Essa é uma outra forma. Tem outro que são animais trabalhadores, animais que trabalham com terapia com os animais aqui na Terra, eles desencarnam, e lá no plano espiritual existem pessoas, crianças, que precisam fazer terapias, como eles já faziam isso aqui, eles voltam para lá, eles continuam fazendo os trabalhos de terapeuta, como eles faziam aqui, e demora mais tempo para eles retornarem. Então, cada caso é um caso, a gente não dá para a gente
falar assim, meu cachorrinho desencarnou, será que ele volta logo? Não sei, talvez ele volte, talvez ele fique um pouco mais. Isso é cada um. Quem toma essa decisão é o plano espiritual que cuida deles, protetores dessa linhagem de todos os animais, para recolocá-lo, ou com o mesmo tutor, se ele valeu a pena, ele precisa voltar para esse tutor, para dar continuidade, como o Chico recebeu 5 vezes o mesmo espírito de um cachorrinho, porque ele estava recebendo o ensinamento que precisava. Tem cachorro, como a gente fala, tem pessoas que maltratam, foi maltratado demais com determinado tutor, tutor que não tinha conhecimento, ainda é muito ignorante no sentido de não conhecer as coisas. Lógico que o plano espiritual não vai pôr esse cachorro para reencarnar de novo nessa família, porque ele não aprendeu nada, ele só sofreu. Então ele vai para uma pessoa, uma família mais aconchegante, uma pessoa mais consciente. E é por isso que nosso trabalho é esse, né, meus queridos, de ter conscientização, como nós estamos tratando esses nossos irmãos menores e toda essa evolução do seu corpo espiritual, esse aprendizado que nós somos responsáveis por eles. Então, nós temos como obrigação, nós, espírita, que amamos animais, principalmente, nós temos como obrigação tratá-los com mais consciência. E nós estamos fazendo isso. Esse curso vai abrir a cabeça de vocês para isso mesmo. E aprendendo cada vez mais. Então, é como Jesus, nosso mestre, ele como ele é governador planetário, ele é responsável para levarmos de consciência até o nosso Pai, né, até Deus, através do amor, e é o que nós estamos fazendo com nossos pequenos irmãos, voltar a entender, pôr em prática o que é exatamente o amor incondicional, que os animais sabem, e nós já sabemos, mas só que nós acabamos esquecendo esse amor incondicional, porque sobrepôs nesse amor incondicional a nossa raiva, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Mas a gente vai começar a tirar, vendo o exemplo dos animais, tirar de dentro da gente e começar a colocar em prática de novo esse amor incondicional que os animais estão nos mostrando a resgatar. E é isso. Essa aula é relativamente curta. Eu vou ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo passar um videozinho muito interessante para vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui. Esse aqui, espero que eu consiga. Não dá. Tá vendo? Pode falar se está tudo bem aí. Não, não está dando para ver. Não está vendo? Não. Eu não sei Só, se só ouvindo, só ouvindo. você está ouvindo, né? Não está vendo, eu não sei como faz isso, pessoal. Não sei como faz isso. Então, deixa eu ver um outro videozinho aqui, que é muito interessante para essa nossa aula. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. Estão vendo? Agora veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Não? Sabe que Uma não, simples doutor, circunstância acho que você química tem que levou a um parar dos de grandes projetar a momentos. tela. A gente está vendo a sua tela do Explorer. Para de projetar a tela Ah, e aí abre o vídeo e aí tenta de novo pôr
para projetar a Deixa- tela, especificamente o vídeo, ver se Tá dá certo. certo. Deixa eu ver se eu consigo por aqui agora. Deixa eu ver aqui. Você me fala, tá? Cintia, me fala aí. Tá. Então, você tem que parar de projetar lá onde você pôs o share screen, né, para projetar a tela, tem que parar de projetar, para de projetar a sua tela. Isso. Aí agora abre o vídeo aí no seu computador, deixa aberto o vídeo que você quer projetar. Vendo? Agora sim, aí agora você está projetando ele. Tá vendo? Agora veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Uma simples circunstância química levou a um dos grandes momentos na história do nosso planeta. Havia muitos tipos de moléculas na sopa primordial. Alguns foram atraídos pela água por um lado e repelidos por ela por outro. Isso os uniu em uma minúscula concha esférica anexa, como uma bolha de sabão que protegia o interior. Dentro da bolha, os ancestrais do DNA encontraram um lar e surgiu a primeira célula. As plantas minúsculas levaram centenas de milhões de anos para evoluir liberando oxigênio. Mas esse ramo não levou a nós. As bactérias que respiravam oxigênio levaram mais 1 bilhão de anos para evoluir. De um núcleo nu, uma célula desenvolvida com um núcleo dentro. Algumas dessas formas, parecendo amebas, finalmente levaram as plantas. Outras produziram colônias com células interiores e exteriores, realizando funções diferentes. Virando um pólipo, preso ao fundo do mar, filtrando comida da água e desenvolvendo pequenos tentáculos para dirigir a comida até uma boca primitiva. Este nosso humilde ancestral também levou a animais guarnecidos com peles espinhosas com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Mas nós não viemos da estrela do mar. Há cerca de 550 milhões de anos, os filtros alimentadores desenvolveram fendas para guelras, que eram mais eficientes em filtrar partículas de comida da água. Um ramo evolutivo levou aos enteropneustos. Um outro levou a uma criatura que nadava livremente no estágio larval, mas quando adulta ainda estava firmemente ancorada ao fundo do mar. Alguns viraram tubos-ocos vivos, mas outros mantiveram as formas larvais através do ciclo vital e viraram adultos que nadavam livremente com algo parecido com uma espinha dorsal. Os nossos ancestrais agora, há 500 milhões de anos, eram peixes sem maxilares com filtros alimentadores, um pouco parecidos com lampreyas. Gradualmente, esses peixes minúsculos desenvolveram olhos e maxilares. Os peixes então começaram a devorar uns aos outros. Quem conseguia nadar rápido, sobrevivia. Quem tivesse maxilares para comer, agora podia usar as guelras para respirar o oxigênio na água. Foi assim que surgiram os peixes modernos. Durante o verão, alguns pântanos e lagos secaram. Então, alguns peixes desenvolveram um pulmão primitivo para respirar ar até chegarem às chuvas. Seus cérebros estavam ficando maiores. Se as chuvas não vinham, era útil poder seguir até o próximo pântano. Essa foi uma adaptação muito importante. Os primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água. Alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram.
Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, o vombate, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda. Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de todos os mamíferos. Uma linhagem foi para as árvores, desenvolvendo a destreza, visão estéril, cérebros maiores e uma curiosidade sobre o seu ambiente. Alguns viraram babuínos. Mas não é essa a linhagem até nós. Os macacos e os humanos têm um ancestral comum recente. Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar. Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos. Legal, né? Você vê como funciona exatamente essa evolução. E para abrir o microfone, todos, para vocês verem como funciona essa evolução, esse corpo. Vamos pensando naquela primeira célula que a ciência começou a mostrar. Isso era um programa do Carl Sagan que passava Cosmos. Muitos já ouviram falar, já tem tudo no YouTube. E ele fala da parte material, na evolução do corpo material. Imagina nós, pela gênese espiritual de Kardec, a gente colocando nessa espécie, que ele colocou uma só e foi seguindo sua escala evolutiva, a gente colocando ali um princípio inteligente, evoluindo, passando, criando seu corpo espiritual, voltando com uma espécie mais aprimorada, melhorada, é exatamente o que eu falei. A ciência mostrou o que Kardec já falava. Olha que bonito isso daí. Eu fico maravilhado com essa situação. E esse vídeo é um vídeo que eu passava em sala de aula. E obrigado, viu, Cíntia? Obrigado você por ter me ajudado, que eu nunca conseguia passar esse vídeo, tive que aprender de qualquer jeito. E será que eu consigo, com a ajuda de vocês, passar aquele outro vídeo que é muito bonitinho? Deixa eu ver se eu consigo Eu acho achar. que é a mesma situação, doutor. Você não conseguiu porque estava aberto o seu Explorer, era o que estava projetando. Agora vai dar certo. Deixa eu ver, você me ajuda, tá? Então eu tenho que tirar Tá. daqui primeiro, tenho que. Isso, fecha o Explorer, faz igual você fez com o outro. Abre o vídeo, deixa ele abertinho primeiro pausado. Mas só que Aí, ele tá ele tá em PowerPoint. Será que eu consigo? Deixa eu ver. você passou o PowerPoint da aula, né? Acho que sim. Não, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Não, não é essa aqui, não. Essa aqui é que eu passei. Isso, abre, tenta abrir ele no seu computador, mesmo que a gente não esteja vendo. Abre ele e põe um pause. Deixa eu ver. Não, porque ele tá em. Como é que chama aquela. Você pega o PowerPoint e passa em animação, sabe? Eu esqueci. PowerPoint. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Achei aquele.
Tá aí. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo ou não? Estamos vendo tudo, está projetando o seu Então Explorer. não tem problema, deixa eu ver se eu que sou meio atrapalhadinho aqui. Eu queria tanto passar aquele outro que é muito bonito, viu? Deixa eu ver onde que é aqui as palestras de quinta-feira. Estão todas as palestras, pessoal, fica tudo aqui. Deixa eu ver. Isso aqui. Hoje, espiritual. Ó, é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Para mim aparece, vê se aparece para vocês aí, deixa eu ver. Não, Não, não Então, abriu a ainda não, gente não não. abriu. Mas aí, não. deixa ele aberto, doutor, não fecha. E aí, agora, interrompe a sua projeção da tela. Interrompe aqui. Porque você está projetando o seu Explorer. Agora, põe para projetar de novo a tela e na hora que ele mandar selecionar, escolhe esse que está aberto, esse PowerPoint. Tá, vamos ver. Não, ele está voltando no Explorer de novo. Aí. Não, Hum. não. Então não dá. Não sei Não fazer. deu. Não deu, porque ele tá aquela forma de PowerPoint e apresentação, né? Ele fica fazendo sozinho o vídeo. Mas tudo bem, valeu a tentativa. Vocês querem perguntar alguma coisa referente a essa aula? Se foi claro, se deu para entender alguma coisa? Você me desculpa, não estudei a aula porque foi uma coisa assim muito rápida que a Amanda me liga, né? Vocês têm gostaria de saber alguma coisa sobre a aula? Eu queria, professor. Pois não, Lu, pode falar. Então, é assim, eu queria perguntar assim, quando a gente sonha com a pessoa, a gente está vendo então o perifísico dele? Porque estão desdobrados. Quando o desdobramento no sonho também é o perispírito, e quando desdobra. É o sonambulismo. Quando tem o sonambulismo, o corpo, quando nós dormimos, o nosso corpo físico fica lá na cama e o nosso corpo espiritual ele se desloca do nosso corpo físico e é ligado através de cordão de prata. Já ouviu falar nisso, né? No cordão de prata. E é interessante, tem situações que o André Luiz, quando chegou no nosso lar, ele se assustava vendo pessoas com esse cordão de prata, ele ficava assustado, ele não sabia o que era. Ele falava assim, olha, André, aqueles que você não vê esse cordão são pessoas desencarnadas, que estão aqui junto conosco, na nossa comunidade. E esses que vêm com esse cordão de prata são pessoas que estão desdobradas através do seu sono, eles vêm para cá nos ajudar a trabalhar conosco. Essa era a diferença. Então, quando a gente está dormindo, quando a gente começa a sonhar, quando tem aquele sonho mais nítido, olha, que nem ontem. Ontem eu estava trabalhando em outra casa espírita e eu encontrei com um amigo meu e falei assim, poxa, cara, faz 3 noites que eu estou sonhando com você. Pera aí, eu estou sonhando com você, com o pessoal direto, essas 3 noites, nós estamos trabalhando. Eu falei, pô, então não era bobagem minha, nós estávamos realmente trabalhando, você entendeu? É o que você está falando, Lu. Quando a gente dorme, quem que a gente está vendo é o corpo espiritual, porque o corpo físico está lá deitadinho, está dormindo. E a bicorporidade, que muitos de vocês já ouviram falar, que é o Barçanufo, lá, esqueci o primeiro nome dele. O Barçanufo, ele fazia isso. Eurípides. Eurípides Barçanufo, ele fazia isso, ele fazia a bicorporidade, mas ele fazia consciente, ele sabia que o corpo dele espiritual estava em um lugar e o corpo físico dele, mas ligado pelo cordão de prata, eles trabalhava de um jeito e outro corpo espiritual dele trabalhava de outra forma. Isso, está dando tute aqui na minha sala. Né? E eu posso dar outra pergunta? Nos animais, a mesma coisa, viu? Chico Xavier perguntava para o Chico, Chico, os animais sonham? Aí ele falava assim, sim, eles sonham, eles se desdobram, os macacos normalmente eles vão para os galhos aqui da região, ficam nas árvores brincando, e os cachorros, como ele falava, deixava assim, o Lorde vinha para cá, desencarnado, ele dormindo, e o corpo espiritual dele estava aqui do meu lado, prestando atenção do que eu estava fazendo. Mesma coisa nos animais.
E deixa eu fazer outra pergunta, falar outra coisa. Eu tenho um cachorro que morreu ano retrasado, mas eu tenho uma outra cachorra branca e ela está fazendo a mesma coisa que ele fazia. Ela vem na porta do meu quarto, pedir para ir no banheiro. Ele faz au, igual ele fazia. Quantos anos tem essa sua cachorra? Que está aqui? É. Está com 12, 13 anos. Ah, então não é ele, né? Porque seu cachorro morreu faz um Não, ano e acho que pouco. não. Mas o que Não, não é. acontece? Não é ele. Então, o que acontecia? Ele, como ele vivia junto com esse teu cachorro, pode ser, é uma hipótese, tá? Como esse seu cachorro vivia com essa sua cachorra, e ele era o dominante, ele que fazia essas coisas. Quando ele desencarnou, o que acabou passando a fazer era ele, né? É ela, né, que está fazendo no lugar dele agora. É ela. Então, isso são coisas que um fazia e o outro acaba fazendo. Mas Chico fala também em relação a Brinquinho, que era a cachorra, que era a vida de Chico. Quando a Brinquinho desencarnou, ele não queria mais nenhum cachorro mais. Aí ele ganhou um cachorrinho de uma amiga, que ele não queria que Chico ficasse sozinho, sem animal em casa, que o Chico estava sofrendo muito, deu um cachorro. E ele começou. Ah, vamos catar piolho. Então a Brinquinho ficava lambendo a cabeça do Chico, e esse cachorrinho começou a fazer a mesma coisa quando chegou. Aí a moça que deu, Chico, Chico, então ele é a reencarnação da Branquinho, da Brinquinho? Não, ele não é a reencarnação do Brinquinho. Brinquinho está aqui ensinando para ela o que ela fazia comigo, que eu adorava que ela fazia. Você entendeu? Então, são situações. Agora, a reencarnação nos animais é igual em ser humano também. A gente sabe que existe, mas a gente trabalha a hipótese que pode ser, tá? Eu também. Se eu perguntar para cada um de vocês, vai ficar a noite toda conversando sobre trejeitos de um cachorro do outro, de um gato do outro, de um animal do outro, muito parecido. E a gente jura que a encarnação pode ser, pode, mas é tal coisa, a gente ainda não temos essa certeza. Porque para o Chico ter, porque Emmanuel contava para o Chico. Você entendeu? E eu não tenho ainda um mentor que possa me contar tudo que está se passando com meus animais, né? Mas a gente leva no coração todas essas lembranças boas que nós temos com nossos bichinhos, né? Que cada um tem suas atitudes engraçadas e a gente fica assim, ah, meu bichinho desencarnou, não quero mais nada, não quero mais bicho, eu só sofro. Pessoal, se a gente sabe que a gente somos responsáveis pela evolução deles, nós gostamos de animal, dá um tempo. Que nem agora a Carol perdeu, a Eliana perdeu o gatinho dela, os dois animais. O gatinho da Eliana acho que já estava com 19 anos, né? Ele acho que era 19 anos. A cachorrinha da Carol também estava com, acho que era 16 anos. São animais que vai levar muita lembrança boa. E é isso que nós temos que fazer, levar nas nossas vidas lembranças boas dos nossos animais. Que agora, que essa compreensão que nós estamos tendo em relação à espiritualidade deles, que nós somos realmente responsáveis pela evolução, pelo carinho que nós estamos dando. Olha, eu fico feliz por ser médico veterinário e espírita, porque na época, a minha graduação, os animais eram tratados como um mero bicho, você entendeu? Eu tinha professores que eles deixavam, falavam para todos nós, olha, não se envolva com a situação dos animais aqui que vocês pegam, porque naquela época os animais, nós pegávamos animais, nós tínhamos animais para fazer cirurgias, caramba. Fazia cirurgia, animal que você brincava com ele o semestre inteiro, quando for fazer cirurgia, vocês eram obrigados, nós éramos obrigados a eutanasiar o animal, doía muito o coração da gente. Nós brigávamos tanto na universidade contra isso, porque aí acabaram não deixando mais os próprios alunos que cuidavam dos animais fazer eutanásia. Então, na época, eu roubava, levava para mim, cuidava deles, mas eles não deixavam, tinha que ser eutanasiado. E era muito triste naquela época. Hoje já mudou muito isso daí. Você entendeu? Então, graças a Deus, na época, os animais eram criados no quintal, o resto de comida, amarrado o dia inteiro, soltava à noite, como na obrigação deles ficarem cuidando do quintal da gente, porque a gente dava uma comida para ele, era nosso, e eles eram nossos escravos. Isso, graças, a gente está terminando isso, mas aí conta ainda, viu? Lamentavelmente, não precisa ir muito longe, não, a gente conta essa situação ainda nos animais.
E crianças e idosos, não precisa ser criança, idosos, mulheres, homem, o espírito humano parece que está vindo agora com uma herança tão desajustada que acontece coisas que nós temos só Deus mesmo na causa. Imagina com os animais. E eu fico feliz. Alguém quer perguntar mais alguma coisa referente ao assunto? Eu Gostaria de... gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pois não. Deixa eu colocar meus olhos, Gabriela. É, Então, eu não sei se eu entendi direito uma parte da aula. Existe, então, a possibilidade de um animal estagiar rapidamente pela vida humana? Por exemplo, você citou a questão do natimorto, né? Se ele não chegar a nascer como humano, mas ele tem que não, estagiar por algum motivo, é isso? tá, não, eu entendi. Acho que eu fui. É assim, pensa assim, o que eu falei as duas, é assim, não é que ele passou como humano, assim. Eu acho que eu fui muito rápido, acho que eu fui muito claro nessa resposta e você, ou acho que outras pessoas ficaram. É assim, pensa assim, uma mulher gestando e de repente ela tem um aborto natural. Esse aborto natural é porque aquele feto ele precisava passar. Quem falava muito isso é a dona Marlene Nobre. Ela falava muito, ela escreve muito sobre. Ela sempre foi uma lutadora contra aborto, né? Então ela falava muito sobre isso nas palestras dela. Algumas mulheres que ficam grávidas, o espírito daquela passada no corpo gestacional da mulher para dar uma melhorada no seu perispírito. Tá? E muitos que esses espíritos que nascem morto também pode ser uma expiação para a mãe também. Então, existem N situações. Por isso, eu acho que eu fiz as duas comparações, mas não que o cachorro vai passar como humano. Eu fiz assim, então, na situação humana, em humano, acontece isso nos animais também. Marcelo Benedetti fala muito sobre isso. Os animais que são maltratados, animais que era de rinha, como galo de briga, cães que usavam muito, ainda usam hoje ainda, escondido, clandestino, mas usam em brigas. Esses cães, principalmente, eles vão com o seu perispírito muito dilacerado para o plano espiritual, então eles precisam dar uma reajustada nesse perispírito dele. Então, muitos deles vêm, eles voltam com problema teratogênicos, problema de cegueira, faltando membro, para aquela pessoa que adotá-lo, para aquela pessoa estar com ele, dar o carinho que ele não teve na vida anterior. Nesse sentido. Desculpa, Gabi, eu acho que eu fui muito rápido e acabei Não, com... imagina, eu tinha entendido que ele poderia Não, ser de uma humano aula do não, animal humano não. passando por isso para a Não, evolução não, dele. não, não Não, é né? assim, não. Não, humano, e é uma coisa interessante, vai ter uma aula sobre isso. Eu acho que ele falou, não sei, que a primeira reencarnação dos animais como humano, se o animal estava aqui na Terra, ele não vai ser na Terra, né? Porque nós já passamos pelo planeta primitivo e já estamos no planeta de expiação e prova. Então, essa é uma lógica, né? Então, eles precisam passar para aquele humanoide bem primórdio, para começar a aprender ainda a lidar ainda com mais instinto do que a inteligência. Isso tem uma questão no livro dos Espíritos que conta sobre isso, vai ter uma avaliação, uma aula sobre isso, sobre o instinto dos animais. Acho que vai ser falado sobre essa questão. Obrigada. Agora ficou claro? Obrigado. Obrigado por ter Ficou. falado, que deve ter ficado dúvida em outras pessoas, pelo menos agora foi. Espero ter ficado mais claro a resposta. Mais alguém gostaria de perguntar? Senão nós Eu vamos. tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade. Um animal que desencarna aqui no Brasil, ele pode reencarnar em outro país? Sim, pode. Está dentro do planeta, né? Pode. Pode. É igual ao ser humano Tá. também, né? Pode encarnar aqui, pode desencarnar em outro país. E a Então, linguagem quer dos dizer, animais, a linguagem deles é universal, né? Apesar que eles entendem muito bem os nossos comandos e a gente não entende os comandos que eles nos dão, né? Isso aqui é interessante. Mas pode sim, viu? porque a gente sempre fica com essa expectativa, Fica, assim, tive um fica. animalzinho, desencarnou, será que ele vai voltar para mim? Ele Então, pode ir para pode bem longe voltar, também. né?
como eu falei, né? Chico recebeu 5 vezes o espírito do cachorrinho que ele tanto amou, Tá 5 certo. vezes, né? Então esse espírito ele precisava passar pelo Chico para aprender, aprender, aprender. É, Podemos ser também receber nossos bichinhos de volta? Podemos. E vai depender como é se ele tá sendo recebendo a evolução, a educação espiritual que ele precisa receber para dar continuidade, né? Aí a gente fica triste. Nossa, meu cachorro faleceu faz 2 anos. A vizinha pegou um cachorrinho, mas é a cara do meu, tá igualzinho o meu, fica pulando em cima de mim. Quem pode imaginar é ele? Mas ele tá com uma nova experiência amorosa do meu vizinho, que também gosta de bichinho, quer educá-lo, quer mostrar, mas ele quer estar perto da gente, né? É isso tá aí. Quem é certo. outra pessoa que Obrigada. gostaria de saber? A Cíntia, vai, Cintinha. Você é a Cíntia? Pode perguntar, Isso, Cíntia. tem eu e a Andrea que também está com a mão Isso, levantada, acho, mas tá. Uhum. então minha dúvida é com relação aos centros de força. Eu sei que você falou que vai ter uma aula específica sobre isso. Vai ter uma O aula que eu específica. entendi é quando a gente sai do reino mineral e vai para o animal que inicia a existência do centro de força no É bem perispírito. primitivo, né? Nos Mas répteis está aí não bem são primitivo. todos, não são todos. Começa Os por um, vai e répteis vai crescendo ou não? vai crescendo, né? Então, É o primeiro gradativamente, é centro de isso. força primitivo, que é o centro de Ah, força coronário, ele começou a surgir lá nos répteis. Ele deu tá, só o exemplo de réptil, coronário. mas foi o coronário. Então, não é que no o próximo animal vai ser o coronário frontal, no outro coronário frontal e laríngeo. Não é assim. Então, o primórdio foi lá no réptil. Pode ser que numa nova espécie já veio 2, 3 ou quase ou todos, né? Então, é uma coisa que a gente ainda não sabe a graduação disso daí. Mas é uma pergunta boa, viu? Mas a gente sabe que tudo começou lá. Como a ciência fala muito, né? Nós temos ainda muito o cérebro reptiliano, né? Que veio lá dos répteis mesmo, o nosso cérebro, né? Então, é isso. Quem é André? Obrigada, Tá doutor. bom? Tá certo, Cíntia? O Andréia, pode abrir o microfone e perguntar. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite, pessoal. Então, eu queria saber se, quando, um exemplo, um cachorrinho está numa situação já muito doente, já fora de si, né? Isso pode até levar um tempinho. Pode ser que ali esteja só o corpo dele, ele já tenha ido para outro plano Hum. antes. Não. Como o nosso, como neles também, né? Ninguém vai para o plano ainda tendo vida, né? Quando a gente vai para outro plano, mesmo os humanos, tem que ter o rompimento dos laços, né? E um desses laços é o cordão de prata, né? E fique sossegado, a gente fala assim, não gosto de fazer determinado trabalho espiritual, porque eu ouvi falar, se a gente fizer determinado trabalho espiritual, pode romper o nosso cordão de prata. Não rompe, viu? Não rompe. Tá? A gente pode Entendi. desgastar nossos canais vitais através, como eu falei, né? O nosso corpo é uma ferramenta para o nosso espírito. Então, quando nós somos responsáveis pelo nosso corpo, e nós temos que fazer o melhor por ele, né? A gente pode antecipar faz de conta, a gente reencarna e fala, João, olha lá, você está reencarnando no meu projeto reencarnatório, você tem que ficar lá no planeta Terra, fique lá 90 anos, cara, não volte antes. Se eu antecipar essa minha volta, eu cometi um suicídio indireto. Isso está bem claro na doutrina. Quer dizer, vai ter problema? Sim, com certeza. É a mesma coisa do suicídio provocado mesmo, né? Se eu venho para cá, tenho que ficar 80 anos, no meu caminhar, eu com 15, 16 anos, 20 anos, não aguento mais tanta pressão que está acontecendo comigo, eu cometo um suicídio, aí sim, o meu corpo espiritual, ele vai ficar sofrendo até completar os 80 anos, para até ter consciência do que eu fiz comigo, né? Por isso, na doutrina Aham. fala, podemos fazer, nós temos nosso livre-arbítrio? Temos, mas tome cuidado nas escolhas que nós vamos fazer em relação ao nosso desenlace, né? Vamos ser mais Uhum. carinhoso conosco mesmo, tá? Então, Uhum. voltando, André, então, nos animais, por isso eu, como médico veterinário,
a gente não pode deixar, médico veterinário e espírita, principalmente, não pode deixar um animal em situação vegetativa. A gente vê que tudo que foi usado na medicina em prol animal e vê que está ficando cada vez mais debilitado, os órgãos estão entrando em falência e o animal não responde, ele não está indo sozinho, a gente sabe que não volta pela situação, nós temos que, ser uma alma caridosa, não deixar ele entrar em sofrimento e a gente praticar a eutanásia nele. É uma polêmica, mas eu acho assim, se esse perispírito começa a entrar em sofrimento, mas o sofrimento que não há necessidade de passar, que é um sofrimento provocado pela o nosso egoísmo, em ficar segurando o animal, que a gente sabe que, vamos ver até quando Deus quiser, tá? Eu concordo. Mas o animal está indo, o animal não tem expiação, pessoal. O animal não precisa passar por uma situação que o ser humano precisa. O humano precisa passar. Ainda bem por isso que fala, mesmo assim, no Brasil, a eutanásia guiada, com a ajuda dos médicos, aqui no Brasil, em alguns países que é a eutanásia química, né? É aprovado. Aqui no Brasil, não, graças a Deus. Porque você está antecipando, querendo ou não, você está antecipando que você precisa passar por determinada fase da sua vida. O humano, porque tem expiação. O animal não tem expiação, o animal só tem prova. Então, não há necessidade. É uma polêmica, mas é muito mais triste a gente largar o animal em cima de uma mesa, em cima de uma cama, na caminha dele, seja o que Deus quiser. Sofrendo. Bebe, não É. come, nada. Entendeu? Então, tipo, naquela situação que a gente vê, que a gente ouve falar, vê vários documentários de quase morte, provavelmente o cordão, então, de prata não se desligou total, por isso que a pessoa Então, pôde... experiência quase morte é um assunto legal, dei muita aula sobre isso para humanos. O cordão de prata não foi. Então, as pessoas que estão em coma, está naquela experiência quase morte, e quando eles voltam do coma, né, eles conseguem refazer esse coma deles, e eles começam a contar tudo que aconteceu, porque eles estão sabendo. É. Por isso é Uhum. um assunto longo, o assunto ainda estamos até fugindo do nosso assunto aqui, né? Que nós estamos falando sobre os animais. Tá bom, desculpa, Não, que é isso, estamos. né? Não tem problema, minha querida. Você está sempre no meu coração. Todos vocês estão no meu coração. Pessoal, é um assunto muito gostoso de conversar, mas já temos o nosso horário, tá? Eu vou pedir para Carol, né? Carol fazer as vibrações, para a sua cachorrinha, para o gatinho da Eliana, e depois das suas vibrações, a Eliana já entra com as vibrações e a prece final. Então, vamos nesse momento reunir todo aquele amor que existe em nós. E vamos envolver os animaizinhos recentemente desencarnados, como a Belinha, que desencarnou no dia 9, como o Cristal, que desencarnou ontem. Vamos envolvê-los em amor e que eles possam ser acolhidos, amparados por toda a corrente franciscana, que possam ser levados para os seus locais de refazimento, que eles sejam acompanhados não com o nosso sofrimento, que sejam acompanhados do nosso amor, com a nossa permissão, para que eles possam seguir em paz, que eles possam ser amparados, que a gente permita que eles continuem a sua caminhada evolutiva, com nossa gratidão por tudo o que eles nos ofereceram de bom, de alegria, aqui enquanto estiverem encarnados. Eles cumpriram o nosso papel. Vibramos também para que nós, os tutores, tenhamos cumprido o nosso papel de trabalhar para a sua evolução, oferecendo amor, alimento, cuidados, tudo aquilo que estivesse ao nosso alcance para isso. Então, que eles sejam banhados em luz, que sejam amorosamente acolhidos no Jardim de São Francisco e que possam seguir em paz. Que eles saibam que nós, de vez em quando, vamos ficar tristes, mas que a gente deu toda a permissão para eles irem. Eles estão livres, eles já cumpriram o seu papel.
Eliane, é contigo agora. Assim, firmes nessas vibrações, por todos esses nomes de animaizinhos que estão no nosso grupo de vibrações, por estes dois abelhinhas de cristal que desencarnaram recentemente, nós vamos encher o nosso coração de gratidão a todos os amigos do plano espiritual, os benfeitores que nos acompanharam na noite de hoje, para o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Sabemos que junto conosco existem amigos no plano espiritual que também assistem a esse curso. Vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, tendo um pouco mais de compreensão e conhecimento para podermos tornar tudo isso em sabedoria e ação. Agradecemos pelo nosso coração, pela nossa oportunidade também de estarmos nessa encarnação. E pedimos ao Mestre e também pedimos a todos os amigos benfeitores que nos acompanham, que leve até a nossa fonte criadora, nosso Pai, a nossa gratidão. E assim, para o nosso encerramento, novamente nós vamos dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar quem nos ofender. Mas não nos deixe cair em tentação, livrando-nos de todo mal, porque tudo é teu reino, no céu e na terra. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o nosso Mestre, em nome de toda a espiritualidade presente, em nome de todos os alunos presentes, agradecendo ao João, encerramos o nosso estudo de hoje dizendo graças a Deus. Obrigado, boa noite a todos, boa semana. Até a semana que vem. Boa noite. Boa semana, até a semana que vem. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia, tchau. bom Pessoal, descanso para boa noite. Boa vocês. semana. Boa semana. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa semana para